Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Aqui quem nos fala é o pastor Weber. E estamos iniciando, querido, mais uma semana, né? Mais uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de milagre. Eu creio que Deus há de abençoar poderosamente a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu já quero convidar você que está aí participando da live a estar compartilhando aí esta live no teu Facebook, no teu WhatsApp, né, no teu Instagram, na tua rede social, para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos orar para a glória de Deus. Vamos iniciar orando para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fecha teus olhos aí aonde você está. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, por mais uma rica oportunidade a qual o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua infinita misericórdia ter nos alcançado e por estarmos vivos, Senhor Deus, ainda mais este dia. Senhor, eu te peço, Senhor, toma direção, meu Pai, deste dia. Toma direção, meu Pai, de oração e palavra. Senhor, faz como tu queres, da forma que tu queres. Pai, venho te pedir, Senhor Deus, como das outras vezes, que eu diminua e tu cresça. Tira-me da tua aljava como flecha e me lança em direção ao alvo, ao objetivo, à razão, ao propósito a qual o Senhor tem nos escolhido para estar ministrando, Senhor Deus, a tua palavra. Fala conosco. Carecemos, Senhor Deus, de ouvir a tua voz, não apenas para ouvir simplesmente, mas queremos guardar, cumprir e praticar a tua palavra em nossas vidas, Senhor Deus. Faz da forma que tu queres. Fala conosco, não aquilo que queremos, mas sim aquilo que tu queres, Senhor. Age de uma forma tremenda e profunda, eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Queridos, pegue a sua Bíblia aí em nome de Jesus e vamos estar meditando na palavra do Senhor. A palavra que o Senhor colocou em nosso coração está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. João, capítulo de número 10. Vamos estar meditando, querido, em alguns versículos aqui. E eu creio que o Senhor Deus há de abençoar poderosamente as nossas vidas. Amém? João, capítulo de número 10, está escrito assim: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não o conhecem, e nem a voz de estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Tornou Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida
pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor de quem não são ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo Deus. Irmãos, quando eu abro a minha Bíblia no capítulo de número 10 aqui de João, eu tenho Jesus Cristo falando com os discípulos e falando com aqueles que o seguiam sobre a questão do pastor, contando-lhes uma parábola. Jesus Cristo, ele disse na sua parábola que o pastor, quando vai adentrar ao curral, o porteiro o permite a entrada do pastor, pois o conhece, e quando o pastor adentra o curral, ele chama as ovelhas para fora, e as ovelhas ouvem a sua voz porque lhe conhecem, e quando as ovelhas saem, o pastor vai adiante das ovelhas, para demonstrar qual caminho deve ser seguido para chegar até as pastagens, e as ovelhas o seguirão. Por quê? Porque conhecem o seu pastor, conhecem a sua voz, conhecem quem ele é. E ele diz que as ovelhas elas não acompanharão aqueles que lhe é estranho, que é o ladrão e o salteador, mas pelo contrário, elas fugirão deles porque não conhecem, entendeu? Não sabem quem ele é, não reconhecem. E quando Jesus Cristo mencionou esta parábola aos discípulos e àqueles que estavam ali com eles, a Bíblia mesmo nos fala neste texto que eles não compreenderam, eles não entenderam, digamos assim, por qual motivo, razão ou propósito o Senhor Jesus falou sobre esta parábola. E o que me chama a atenção, querido, é que logo após ele mencionar esta parábola aos discípulos, ele e as pessoas que estavam ali, ele mesmo dá a explicação da parábola, aonde ele abre a boca e diz: olha, eu sou a porta, e se nós formos estudar, parar para pensar um pouquinho, meditar em todas as palavras que são ditas, verificar as razões, entender o porquê de tudo foi dito, o curral é onde permanecem as ovelhas. E por que existe o curral? O curral ele existe para que as ovelhas venham estar protegidas. Por quê? Porque nós sabemos que as ovelhas são a caça de muitos lobos e outros animais ferozes que estão por aí. E quando a ovelha está no curral para ela dormir, para ela descansar, ali ela está protegida, ali ela está guardada, Por quê? Porque ali é o local onde ela tem segurança, entendeu? E há um pastor que cuida dela, há uma segurança ali neste curral. E Cristo, ele abre a sua boca e ele declara que ele é a porta, por onde estas ovelhas entram. Ele é a porta por onde estas ovelhas adentram o curral. E eu me lembro de algumas histórias que nós estudamos e vimos sobre o pastor, sobre as ovelhas,
há uma história que eu ouvi que conta da seguinte forma: que quando um pastor abre a sua boca e dá o seu grito para chamar as ovelhas, e as ovelhas identificam a sua voz, as ovelhas vão se aproximando do pastor. Só que o pastor, ele tem que fazer a separação das ovelhas, porque às vezes no campo, né, existe também os bodes, e há aquela mistura. Então ele faz a separação de uma forma interessante, pelo que a história, que a história me falou. Eu achei muito interessante. Ele conta que o pastor, ele fica bem na porta do curral, né? E é como se ele mesmo fosse a porta. Então ele fica na porta do curral e ele abre as pernas. E no que ele abre as pernas, cada ovelha que vai passando, a ovelha vai passando, ele prende a ovelha, né, com seus joelhos, e ele pega a sua vara, né, o cajado que está em sua mão. E se eu fosse falar sobre esse cajado, né, eu ia precisar de alguns momentos, porque ele tem muitos significados. Porque além de ele ser um cajado que demonstra autoridade e direção, ele também é vara, que significa correção e proteção. Você já se perguntou por que o cajado tem aquela curva, né? Aquela curva é porque quando a ovelha está se afastando, ou então está querendo se desviar do caminho, o pastor vai lá e dá uma puxada pelo pescoço. Vem cá, tu vai para onde? E também serve de vara para correção. Então, quando a ovelha passa pelas pernas do pastor, ele fecha com o joelho, e isso que me deixa muito feliz, porque a ovelha guardada no curral, ela é bem guardada e bem protegida quando ela segura nos joelhos. Meu pastor, meu amado irmão, querido amigo, né, de presidente de ministério, de pastor da igreja, em nome de Jesus, fica tranquilo, ora pelas tuas ovelhas, que Deus guarda, que Deus, em nome de Jesus Cristo, Ele há de guardar. E fica tranquilo, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, mano, aqui dentro da bolota do meu olho. O que segura a ovelha no pasto, no curral, é pasto. Meu filho, independentemente do que esteja acontecendo, pregue a palavra. Pregue a palavra e fica tranquilo. Porque aonde a palavra do Senhor Deus é pregada de forma genuína, de forma certa, aonde a palavra do Senhor Deus é pregada, o alimento não vem em forma de fast food, mas o alimento ele vem de forma substancial, que traz verdadeiramente uma saúde que te sustenta. Não é aquela situação que apenas te alimenta superficialmente, não. Quando a palavra do Senhor é pregada de forma genuína e concisa, eu tenho plena convicção que há um alimento sólido que te estrutura, que te levanta, que te ergue, que te guarda, que te sustenta. Então pregue a palavra, meu filho, fica tranquilo e prega a palavra. Aí, queridos, quando a ovelha segura pelos joelhos, o pastor bate nela com a vara. E o que é interessante, querido, é que ela não emite sons, ela pelo contrário, ela não berra, nada, não faz nada. Ela não emite sons. E ele identifica que é ovelha. Só que quando um bode passa pela mesma porta do pastor e é fechada a perna, no que é fechada ali a perna com o joelho, e se é batido na costa do bode,
Você percebe a diferença. Por quê? Porque o bode, ele berra, ele faz barulho, ele reclama. E aqui a gente já pode tirar uma grande lição disso. Por quê? Porque quando a ovelha está adentrando no curral, a ovelha está adentrando no curral para a sua proteção. E muitas vezes o pastor chega a falar, chega a chamar a atenção, a exortar algumas vezes. Porque o pastor genuíno, ele quer o bem. O próprio texto que nós lemos diz que Jesus Cristo, ele fala abertamente, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então o pastor, quando ele chama a atenção, quando ele busca ali fazer o melhor pela ovelha, e às vezes até mesmo puxa a orelha dela, ele está visando o bem dela. Então ali você percebe que a ovelha ouve, compreende, entende. Já o bode não. O bode, o pastor mal encostou nela, ele já está berrando, ele já está reclamando, ele já não aceita, entendeu? E isso acontece em inúmeras situações. Então a gente percebe que há todo um cuidado. Irmãos, existem tantos cuidados que o pastor tem com a ovelha. Existem tantos cuidados. Há um cuidado com as ovelhas que o pastor tem. Deixa eu me lembrar dessa outra história. Há um outro cuidado que o pastor tem com as ovelhas, pelo simples fato de que as ovelhas, embora sejam de natureza pacífica, né, às vezes há determinados confrontos e as ovelhas ficam dando cabeçada uma na outra. Mas aí o pastor ele apazigua a situação, e quando há um determinado ferimento ou determinado incômodo, principalmente na cabeça devido ao confronto, o pastor derrama um azeite, um óleo sobre a cabeça da ovelha. Primeiro que este óleo, ele vai bebendo. Este óleo, ele vai impedir que as moscas se aproximem da ovelha, né? E infelizmente a gente vê algumas ovelhas doentes porque as moscas ficam rondando a sua cabeça e acabam plantando larvas nos ouvidos e outras coisas. Então a gente sabe que isso é muito prejudicial à ovelha. Então tudo isso o pastor tem cuidado, o pastor ele cuida, o pastor ele alimenta, o pastor ele protege. E quando Jesus Cristo diz aqui na sua palavra sobre o pastorado, ele diz assim, no versículo 7: em verdade vos digo, eu sou a porta. Todos quantos vieram a mim antes de mim são ladrões e salteadores. Quando Jesus fala isso, ele não está falando dos profetas e de outras coisas, de outros homens de Deus que vieram antes dele. Ele está falando, quando Jesus menciona ladrões e salteadores acerca do pastor, ele fala que existem pessoas que querem assumir essa responsabilidade, que querem ser tidos como pastores, mas não caminham como pastores, não têm autoridade de pastores, não falam como pastores, não cuidam das ovelhas como pastores, como deveriam cuidar. Então essas pessoas que se dizem pastores, se fazem de pastores, mas verdadeiramente não exercem a função, são ladrões e salteadores. Você está entendendo, querido? E aí ele diz, esses que vieram antes de mim, que não exercem autoridade, que não foi lhes dada essa autoridade, que não cuidam,
que não tratam, que não alimentam, que não velam por essas ovelhas, eles são ladrões e salteadores. E Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e achará pastagem. E aí Jesus Cristo diz, ele menciona que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Essa é a função de Satanás. Essa é a função do inimigo, a função do adversário. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas eu quero crer que, assim como ele veio com esses propósitos aí dele, Jesus Cristo, ele dizia: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória, poder e majestade e honra a Ele, pois Ele é fiel, meu irmão. Ele é fiel. E Ele diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como ele fala aqui, o mercenário que não é pastor de quem não... O mercenário não é pastor de ovelhas, pelo contrário, é um lobo. Ele só quer saber da lã das ovelhas. Ele só quer saber, né, daquilo que as ovelhas têm a oferecer a ele, mas ele não cuida, ele não dá pastagem. Ele quer exercer a autoridade de pastor, mas não cuida delas. Ele quer ser visto como pastor, mas não cuida delas. Ele quer ter este privilégio, digamos assim, de exercer, né, esta função. Porém, ele não trata, não cuida, não visita, não ora, não age em relação às ovelhas. Ele não faz isso. Então não existe como ele ser conhecido. E pelo contrário, ele é um mercenário. A Bíblia diz que as ovelhas devem ter cuidado com ele. E olha só o que diz o 14: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Quando você tem uma experiência genuína com Jesus Cristo, quando você verdadeiramente compreende, né, Jesus Cristo, né, em sua essência simples, quando você lê a palavra, quando você ora, quando você jejua, quando você busca ter um relacionamento com Jesus, você conhece a sua voz, você conhece o seu pastor. E é justamente por isto que nesta tarde a palavra que o Senhor colocou em nosso coração é esta. E eu quero terminar esta live declarando um dos versículos mais lindos e maravilhosos que nós conhecemos. Salmo de número 23. O Senhor é o nosso pastor e de nada sentiremos falta. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Você recebe essa palavra? Muito feliz aí por você. Que Deus possa te abençoar, te dar uma semana aí cheia de bênção, de paz, de vitórias em nome de Jesus Cristo. E eu quero crer que o Senhor Deus há de te abençoar de uma forma tremenda em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? E se você sentiu o desejo no coração de estar nos abençoando, eu agradeço. Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. E até amanhã com mais uma oração e palavra em nome de Jesus.